nosso super encontro hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tinha me apresentado no início, mas se quem chegou depois, é, a gente sabe, e meu nome é Yasmin, faço parte da equipe da Viver Mais Psicologia. Estou aqui com a Bia, também, que vai estar durante todo o evento aqui com a gente. Então, vocês podem ir mandando mensagem aqui no chat, que eu, a Bia, principalmente a Bia, vai auxiliando vocês aí durante esse processo. Que encontro importante, gente. A gente sabe, como vocês bem colocaram aqui no chat, que cada vez mais adolescentes estão chegando até o consultório, que é uma discussão extremamente importante dentro da psicologia. Só que muitas vezes a gente não foi preparado para isso durante a graduação. Então, não se discute muito sobre construção identitária, sobre disforia, sobre como acolher sem julgar e sem reforçar estereótipos. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Antes de começar, eu quero saber de vocês que passa na cabeça de vocês quando você pensa em um adolescente trans chegando no seu consultório. Que surge primeiro? Alguma insegurança, alguma dúvida sobre como conduzir, a questão do manejo, sobre a família, sobre a rede de cuidado? Já manda aqui no chat, porque é justamente esse tipo de dúvida que a gente vai ajudar a organizar e a professora, muito sabiamente, vai debater sobre isso também. Então, e olha só, esse evento, ele é um evento de divulgação da nossa pós em psicoterapia da sexualidade. E por isso, quem está aqui ao vivo garante um desconto especial, que são 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, nas três primeiras parcelas. Mais outros bônus bem bacanas que eu vou explicar mais para frente para vocês. A Bia vai deixar aqui para vocês o nosso grupo de interessados, então, já entrem no grupo, já mandem as perguntas de vocês sobre o curso, que a gente vai conversando tanto aqui ao longo do evento, quanto no grupo, principalmente no grupo, tá bom? Para quem já quiser garantir essas condições. Falei. E rapidinho, antes da gente continuar, eu vou falar para vocês um pouquinho do certificado. Sempre tem bastante dúvidas sobre a questão do certificado. É, Esse evento, ele é 100% gratuito. Vocês viram que quando vocês se inscreveram, não teve nenhum tipo de pagamento. No entanto, a gente cobra uma taxa de R$ 35 pela emissão do certificado. Então, se você quiser o certificado, a gente envia para você direto no e-mail o link de pagamento e você realiza o pagamento para emissão do certificado. Tudo bem? Qualquer dúvida também é só entrar em contato com a gente da coordenação, que a gente auxilia vocês aí durante esse processo. E antes de chamar a nossa Prof. Nath, eu quero que vocês sintam um pouquinho de como que é estudar aqui na Viver. Vocês aqui hoje já estão tendo um pouquinho dessa experiência, né? Aqui é realmente isso aqui, ao vivo, com vendo as carinhas. Então, aqui a gente não trabalha só com teoria, a gente parte de caso real, de dúvida que aparece tanto nos consultórios, de como colocar em prática o que se aprende. Então, os nossos alunos, eles têm supervisão de caso desde o início do curso, tem todo esse acompanhamento, então você vai poder conversar com seus colegas, tirar dúvidas com os professores. Ninguém aqui fica sozinho nesse processo. Então, para vocês entenderem melhor, não só eu falando, eu vou pedir para a Bia compartilhar um vídeo bem curtinho de um dos nossos alunos. Eu me chamo Suelen, eu sou psicóloga e a minha experiência está sendo muito rica. As aulas são ao vivo, então isso faz toda a diferença, né? Não é a aula ali somente gravada. E igual depois nós temos acesso ao material também, caso a gente precise, para consulta. Então, essa troca ao vivo eu acho que é muito rica. O formato da pós eu acho muito interessante na questão de grupos de estudos, de supervisão. São coisas que fazem a diferença na nossa formação, porque a faculdade já nos dá muito a base teórica. Então, acho que na especialização, essa troca mais
prática, inclusive, até da atualidade, dos estudos de caso, eu acho que enriquece muito. E os professores são muito bons, a minha experiência com todos eles até agora foram ótimos. Eu vejo que a Viver se preocupa em trazer sempre professores que são ali especialistas naquele tema da aula. Então, que tem na prática deles do dia a dia também aquele tema. Então, isso também enriquece muito, porque eles trazem coisas além da teoria, né? Ah, isso é a teoria. Como que é a prática realmente? Como que a gente vive isso lá no dia a dia. Então, isso enriquece bastante. A questão também que é um diferencial da Viver e que para mim foi uma experiência incrível é a questão da clínica, de ter a oportunidade de fazer os atendimentos na pós. Eu ainda não tinha essa experiência antes. E ali eu tive a oportunidade de aprender sobre isso, de colocar na prática, inclusive daí ter o acompanhamento, as supervisões ali nas aulas com os professores. E aí, claro, isso ajuda também na questão ali, né, de abater valores das mensalidades, que é, acho que um bônus que vem, assim, mas só a questão da oportunidade de ter a prática, eu acho que já é muito rico, assim. Então, a minha experiência tem sido realmente muito boa com a Viver. Provavelmente vou seguir aí com a Viver nos próximos meses. Ellen, muito querida. Realmente, então, pouquinho dela que ela falou, então vocês vão ter esse acompanhamento desde o início e a clínica, que é muito legal e que tem auxiliado bastante realmente os nossos alunos. E aproveitando, tan, 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 as nossas inscrições da pós em psicoterapia da sexualidade já estão abertas. As aulas vão iniciar no dia 14 de agosto, já anota aí no bloquinho de notas, na coisa do celular. Falta muito pouco, falta um mês para começar. Então, o vídeo já deu aí um gostinho de como que funciona, de como que a Viver trabalha. E daqui a pouco eu volto um pouquinho para falar mais para vocês. Mas se você já quer saber de tudo, a Bia vai deixar de novo aqui o link do grupo de interessados. Corre no link, não perca tempo. Entre no grupo para a gente já ir conversando depois um pouquinho sobre a pós e explicando, enfim, para a gente ir debatendo de uma forma geral. E para quem ainda está na graduação, a Viver também pensa em vocês. Vocês podem começar a nossa pós com formação a partir do sétimo semestre. Eu vi aí que tem uma galera no chat. Então, olha só, se atentem. Isso mesmo, não precisa esperar se formar para você começar a se especializar. A gente entende a importância de ter essa bagagem de conhecimento, né? Quando você já estiver formado ali, você fazer uma formação em pós antes de você se formar, durante a graduação, com certeza vai te gerar mais segurança clínica, principalmente aqui na Viver, por conta das supervisões de caso, por conta de toda essa conexão e espontaneidade que a gente traz aqui. Então, você tem alguns cursos que eu vou citar aqui, por exemplo, psicodrama, existencialismo, junguiana, sistêmica, psicanálise e TCC. E olha só, os graduandos têm um plano de pagamento diferenciado, pensado especialmente para vocês. Então, para todo esse momento de formação, todo esse momento que é um momento diferente, né, da vida, são outras prioridades. Então, a gente, pensando nisso, estabeleceu um plano flexibilizado para graduandos. A Bia também vai colocar aqui no chat todos os links dos grupos de todas as nossas pós, os quais vocês podem ingressar, deem uma olhadinha já na abordagem que você quiser entrar. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho, bem rapidinho, o nosso site da Viver. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como que funciona a Viver. Aqui vocês podem dar uma olhada geral, mas eu vou passar aqui em pontos específicos aqui nessas abinhas aqui em cima. Por exemplo, a gente tem o nosso streaming. Então, por exemplo, se você é aluno da graduação, mas é, não está no sétimo semestre ainda, que no caso não pode ingressar, você já pode assinar a nossa plataforma de streaming. Se você também é psicólogo, quiser ingressar na nossa plataforma, deem uma olhadinha. A gente tem supervisão de caso ao vivo, temos a comunidade de psicólogos, mais de 40 cursos especializados, temos os e-books, e, claro, certificação reconhecido pelo MEC. Inclusive, esse evento vai estar lá na plataforma e você, participando, assistindo, você já finalizando de assistir dentro da plataforma, você já recebe o seu certificado automaticamente no e-mail. Então, além do streaming, nós temos as nossas formações e pós.
inclusive sexualidade, já está aqui. Já clica, entra no grupo de interessados, já dá uma olhadinha aqui também se você quiser, não saiba mais. Temos todas as nossas formações pós, psicodrama, sistêmica, neuro, TCC, psicoterapia de casal e família, junguiana, enfim. Temos os nossos cursos livres, então, se você quiser um curso mais pontual, mais específico e de menor tempo, nós temos os nossos cursos livres também, que inclusive está rolando da nossa pós em psicoterapia sexual um workshop, mas está rolando hoje, mas se você quiser entrar depois, né? Então, depois do nosso evento, quiser fazer sua inscrição e ingressar, fique à vontade também. Além dos nossos cursos livres, temos os nossos eventos gratuitos, que é inclusive esse evento aqui que vocês estão, que vocês fizeram inscrição para estar aqui com a gente. Então, esses são os nossos próximos eventos. Olha só, um curso de psicoterapia infantil de adolescentes, avaliando as fases do desenvolvimento, estudo de caso em avaliação psicológica, sistêmica. Já anota aí na sua agenda as próximas datas para vocês já ficarem atentos. Além disso, nós temos a nossa clínica, que que a Suelen citou no vídeo, então é onde você pode ingressar com seu CRP ativo, sendo aluno da Viver, para garantir ali realizando os atendimentos e acumulando créditos aqui na instituição. Então, além disso, você também pode ingressar na clínica como paciente, se você estiver buscando é, esse suporte também, então você pode se cadastrar e realizar os atendimentos. Nós temos agendamento acessível, agendamento particular, temos a psicoterapia, avaliação psicológica, orientação vocacional e parental também. Vou falar um pouquinho então agora dos nossos projetos, inclusive um projeto muito legal que a gente tem aqui na Viver, que é o nosso grupo de estudos. Não sei se vocês já ouviram falar, o nosso grupo de estudos é um momento de discussão entre os alunos sobre um artigo ou outro material disponibilizado pelo professor. Então, nós temos todas as abordagens. Deem uma olhadinha, é gratuito também, e é um momento muito importante e muito enriquecedor. Então, fiquem à vontade para vocês analisarem e verificar certinho, tá bom? Entrem no nosso site, o nosso site ele é muito completo, deem vamos dizer, uma fuçada melhor. A Bia colocou aqui todos os links para vocês analisarem e fiquem à vontade para vocês conhecerem um pouquinho mais da Viver. E se você já sentiu que essa conversa combina com a sua trajetória, que após é onde esse olhar se aprofunda de verdade, entra no nosso grupo de interessados. A gente vai reforçar isso durante o evento, porque é muito importante que vocês que já decidiram sobre a pós, entrem e conheçam um pouquinho mais. E se você ainda não decidiu, tá tudo bem também. Esse é o momento de conhecer, de tirar as suas dúvidas, de, enfim, você descobrir se faz sentido para você também. Então, entra lá também para a gente conversar e explicar tudo com calma e a gente ir debatendo durante esse processo. E não esqueçam que no final tem novidades, um pouquinho mais sobre os bônus, tá bom? A gente vai se aprofundar aí nesses bônus. E agora sim, chegou o momento que a gente mais esperava para conduzir esse estudo de caso. A gente tem alguém que une clínica, pesquisa, uma sensibilidade enorme com o tema de hoje. Que alegria te apresentar, Natália, que é professora, é, psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, pós-graduanda em psicodrama psicoterapêutico e sexologia clínica, desenvolve pesquisas em sexualidade, psicologia feminista e cinema psicoterapêutico. Atua nas interfaces entre clínica, arte e gênero. Seja muito bem-vinda, prof. O espaço é todo seu. Oi, gente, bom dia. Obrigada, Yas. Obrigada, Bia, por ficar no suporte aí pra gente. Vou precisar da sua pessoa, vou te utilizar, que em determinado momento precisarei que você veja o chat pra mim, garota. Mas, gente, primeiramente quero pedir desculpa pelo sol estourando na minha cara, mas aqui, como boa curitibana, qualquer vitamina D precisa ser aproveitada, não é nem uma questão de preferência, é uma questão de necessidade, uma questão de saúde. Então, vai ficar essa imagem estourada mesmo para vocês.
E quer dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Eu gosto muito da Viver, tenho muito carinho da Viver, justamente por ter sido a minha escola de formação e hoje ter a oportunidade de ter virado prof. Então é muito legal estar dos dois lados. Me sinto muito em casa, a equipe é sempre muito massa e preciso aqui dar uma continuidade no marketing e falar que realmente assim é uma formação muito adequada. As supervisões são muito completas. Eu realmente saí de uma graduação boa, não vou reclamar da minha graduação, minha faculdade foi excelente, mas o suporte, a confiança que eu adquiri fazendo pós foi um diferencial muito importante. O ato de ter uma clínica, escola, de ter o projeto, todos os projetos de clínica da Viver, acho que dão uma oportunidade, inclusive, da gente se sentir mais confortável de realizar as experimentações de técnicas que a gente vai desenvolvendo nas aulas, as experimentações de novas abordagens, de novos métodos, justamente pela confiança de que vai haver um suporte, vai haver uma boa orientação. Então, primeiro de tudo, já fica aí o meu marketing. Quem quiser me contratar para a parte de marketing, também estão aí. E, galera, eu vi que já tem algumas perguntas, já tem algumas pontuações no chat. E pelo que eu dei uma olhada por cima, existe uma possibilidade muito grande da gente responder durante a aula todas essas perguntas. Mas o que for surgindo, podem ir jogando lá. Como vocês estão falando com uma professora com déficit de atenção, o que eu faço para me organizar é, a gente joga as perguntas para o fim da aula, tá? Então, vou fazer um speedrun aí para a gente conseguir dar conta de todo o conteúdo e dar um tempinho para a gente trocar ideia, fazer perguntas, construir tudo juntos. E aí, lógico, a gente desenvolve um pouco mais em grupo. Mas por enquanto, o que eu posso oferecer para vocês é uma coisa mais expositiva mesmo. Deixa eu pegar aqui, inclusive, os nossos slides. E olha lá. Vocês estão enxergando, galera? Digam com palavras porque eu não estou enxergando vocês. Tá Ainda carregando. não tá aparecendo. Tá carregando. Então tá bom. Olha lá. Agora sim. E... Então, galerinha, eu preciso pedir desculpas porque o meu computador é um laptop da Xuxa. Ele me acompanha há muito tempo. Então pode ser que ele dê uma demoradinha. Então, o que eu quero trazer como introdução é, assim como muitas pessoas aqui, eu não tive uma formação com enfoque em questões relacionadas à sexualidade. Como abordar isso em clínica, como trazer isso a respeito de legislação, a respeito de técnica, a respeito de acolhimento, a gente costuma se sentir seguro. A gente costuma saber como conduzir. Mas em questão, realmente, a todas as partes, inclusive de relação de rede e tudo mais, não me sentia segura. Mas logo que eu me formei, uma das primeiras demandas que chegou já foi essa. Um dos meus primeiros casos, eu já vi um menor de idade em processo de transição, e eu pensei, cara, nesse momento aí eu tenho um dia para aprender todas as coisas a serem aprendidas. Eu preciso absorver todos os conteúdos possíveis, todas as vivências possíveis, e eu parto do lugar de, puxa, uma mulher cis, apesar de bissexual cis, uma mulher branca, uma mulher que teve acesso a uma série de espaços que me dão a possibilidade de estar aqui hoje. Então, ok, nesse momento, só a escuta, só a empatia e só a vivência que a gente tem não é suficiente. Eu penso não necessariamente que a gente vai fazer um trabalho ruim se não tiver tudo isso. Mas eu penso que o nosso cliente, o nosso paciente, ele merece que a gente tenha propriedade. Ele merece que a gente se aplique, ele merece que a gente tenha domínio do que a gente está falando, em respeito e em cuidado. Então, eu sempre costumo falar que se você é psicólogo, as demandas em sexualidade, elas não são uma opção, né? Não fala assim, eu vou encaminhar você que está com uma demanda LGBT, porque eu não sou especialista nisso. Gente, é inerente à natureza humana a sexualidade, você tem que saber. Por mais que não seja o teu alvo principal de estudo, a gente precisa saber por uma questão de respeito à humanidade. Nada mais do que isso. Então, hoje nós vamos falar sobre um estudo de caso que eu trouxe aqui pra gente, com relação à clínica psicológica com adolescentes trans. Começamos pela nossa proposta da aula.
Aqui, a gente já vai começar com um grande ponto, que é o ponto de a gente não está aqui para investigar se adolescente é mesmo trans ou não é. A gente não está aqui porque isso não é diagnóstico, gente. A gente não vai fazer um laudo para afirmar ou não a identidade de qualquer pessoa. O que a gente vai entender aqui é que, quando se trata de um quadro, de uma questão relacionada à identidade de gênero, de uma questão relacionada à orientação sexual, isso traz implicações para a vida do ser humano. Então, o que a gente vai focar nesta aula hoje é entender qual sofrimento relacionado a essa forma de existir, a ser quem se é. Então, a gente vai passar pela avaliação e a formulação, né, de todas as hipóteses relacionadas a esse caso, o que que a gente vai pensar com relação à ética, o que que a gente vai pensar sobre desenvolvimento na adolescência, o que que a gente tem de ciência, né, tanto aqui no território tupiniquim quanto em território gringo, quais são os marcos legais e políticas públicas e quais as intervenções que a gente faz ali, adolescente, família, rede de apoio, escola, rede SUS, e se tudo der certo, nós vamos dar as mãos e nós vamos conseguir fazer isso em 1 hora. Vamos com fé ou não vamos com fé? Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Nath, sou aqui de Curitiba. Sim, provavelmente aqui está mais frio, apesar de ter um solzinho na minha fuça. Sou psicóloga, professora, pesquisadora, especialista em hospitalar, em clínica e ali, se tudo der certo, quando? Dia 28, oficialmente psicodramatista. Vamos todo mundo torcendo, todo mundo de mãos dadas nessa. As minhas principais áreas de pesquisa são, como a Yas citou pra gente, né, sexualidade, psicologia feminista e o cinema em interface com a psicologia, que é o cinedrama, né, eu sou psicodramatista, e estou fazendo parte da Sociedade Artemis, que é uma escola de formação continuada, mas muito focada ali na formação com relação à psicologia da saúde da mulher. Psicologia feminista mesmo, eu estou ali como diretora científica e clínica. E sou professora da pós de sexologia clínica da Viver, olha só, mas para o fim da aula a gente fala um pouquinho mais sobre como vai ser meu módulo, o que que eu penso sobre isso, para incentivar a galerinha a vir com a gente nessa. Dito isso, vou apresentar para vocês o Alex. Alex é um paciente fictício? É um paciente fictício. Mas confesso que foi uma grande misturinha de vários elementos que eu percebi em comum entre todos os meus pacientes que passaram por mim sobre quadro semelhante. E aí eu fui juntando pecinhas de tudo que eu percebi uma maior dificuldade, ou tudo que eu achei mais importante, enfim, as grandes questões estão todas incorporadas no menino Alex. Então a gente começa com o motivo do encaminhamento, que geralmente chega assim, o contato da mãe, e ela fala assim, oi, quero agendar uma sessão de terapia para o meu menino. A gente fala, puxa, que bacana, mãe. Então vamos fazer o seguinte, me conta primeiro que você precisa, né? Qual é a demanda do Alex para eu saber se eu tenho condições de atendê-lo? Vamos marcar aí uma primeira conversa, você e eu, né? Para você me passar ali questões de desenvolvimento dele. Mas geralmente o que vem é assim, ó, ele tá ansioso, tá se isolando e tá com recusa escolar. E aí, Bia, eu vou te alugar agora, porque a pergunta que a gente poderia fazer nesse primeiro momento é o que você gostaria de saber antes de realizar o primeiro atendimento? O que perguntar para essa mãe, o que seria legal de investigar. Então, quem puder mandar no chat quais seriam as suas primeiras dúvidas? Bia, eu vou pedir para você ler para mim aí, porque eu não consigo enxergar. Tá, pode deixar. Inclusive, teve já uma pergunta que eu vou passar para você, daí você vê se você quer responder agora ou depois. A Cecília perguntou: gostaria de saber como proceder quando os pais de adolescentes trans chegam ao consultório pedindo a cura trans. Ela colocou entre aspas. Gata, vem comigo que nós chegaremos aí, porque isso definitivamente não é incomum. Na verdade, é uma grande alegria quando a gente já recebe com uma família que está apoiando, que já entendeu e que entende que isso faz parte do processo de individuação. Então, é algo muito mais comum do que deveria, e não esquenta que a gente vai dar uma olhada nisso sim. Gostaria de saber se na infância o adolescente já dava sinais. Pergunta da Mariana. A Fernanda trouxe se foi escolha dele ir para a terapia, se ele está disposto ou se foi uma obrigação.
Assim, vou dizer que vocês começaram bem. Eu acho que principalmente se foi a escolha dele, é uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer. Nem sempre para os pais, mas principalmente ali no primeiro contato com o adolescente. E sobre entender esse histórico, né? Como isso se desenvolveu, desde quando nós temos, né, os indicativos e tudo mais, eu acho que isso é muito importante, então acho que partimos bem. Boas perguntas. Mais O que nos leva alguém, por para... enquanto tá Então, parado beleza. o chat. Fechou. Então, gente, primeiro precisamos de algumas bases para entender nosso menino Alex, a começar pela adolescência em si. Né? Então, a gente já sabe que a adolescência costuma ser caótica. Se não for, tá sendo adolescente meio errado. Entendeu? Porque a ideia é que, nesse processo de experimentação e busca por identidade, as coisas vão ser confusas mesmo. As coisas vão ser conturbadas mesmo. Então, a gente parte do pressuposto que a adolescência é um período marcado por reorganização biopsicossocial, o corpo está mudando, as relações estão mudando, os papéis que essa pessoa desempenha na vida estão mudando. Então, assim, o indivíduo ele busca justamente as experiências para entender quais são os seus valores, como ele pertence, quais as expectativas dele, né, na construção da sua própria identidade. E aí a gente precisa fazer ali uma primeira reflexão, que é o que esse adolescente está tentando responder a si mesmo. Porque se você um dia estiver na clínica de bobeira e você perguntar para um adolescente teu, oh, você está tentando responder algo a si mesmo? Eu aposto aqui R$ 50 fictícios, porque eu não vou ficar apostando, porque eu sou contra apostas. Justamente que nem ele sabe, porque são tantas perguntas, é tanta coisa acontecendo, que qualquer resposta que vier tá valendo. Qualquer resposta sobre, puxa, o que eu gosto de comer, já é algo, porque quando a gente é criança, a gente está muito desempenhando o famigerado role-taking, que é assumindo papéis, responsabilidades, comportamentos que as pessoas projetam na gente, que as pessoas esperam da gente. E na adolescência, como eu preciso romper com isso para saber o que eu realmente quero, toda descoberta é uma descoberta de identidade. Então, se a gente puder resumir o que o adolescente está tentando responder a si mesmo em uma palavra, eu arrogantemente diria que se eu pudesse dar a resposta, seria quem ele é. Que talvez seja a resposta mais difícil de responder aí durante toda a nossa trajetória de vida. Então, como estamos aqui numa aula de formação, importante que a gente saiba, né, quem são os autores fundamentais do desenvolvimento do adolescente. E elenquei 4 principais, pelo menos para nortear a nossa aula de hoje, que é o Eric Erikson, que quem não tem este nome tatuado na mente não se traumatizou o suficiente na matéria de desenvolvimento. E ele vai falar sobre o primeiro conceito de confusão de papéis e de identidade, onde ele entende que ela não surge pronta, que ela é construída ao longo das experiências, e aí tem todas as etapas de construção experimental de Erikson e tudo mais. James Marshall, ele vai trazer 4 estados de identidade. Então, a difusão, eu não sei se todo mundo teve este divo na sua formação. Eu mesma conheci ele nos meus estudos posteriores. Mas ele traz 4 estados de identidade. Então, a difusão é justamente quando o adolescente ele não está ainda no processo de buscar respostas. Ele não está ainda no processo de assumir suas próprias responsabilidades. Ele está naquele negócio de, puxa, vou desempenhar o meu papel infantil, estou entendendo ainda o que é ser adolescente. E aí tem algo ali chamado foreclosure, que a tradução talvez mais apropriada seja tipo identidade outorgada, algo nesse sentido. Que é, ok, como eu não sei exatamente quem eu sou e eu não estou em busca de saber ainda, eu vou ser o que me mandam ser. Né? Eu vou assumir a identidade que me foi pré-estabelecida. Só que daí vai acontecendo uma moratória. E na fase moratória é uma crise experimental. Que é assim, realmente está me dando angústia ser só isso. Preciso descobrir o que realmente me faz sentido. Então, começo a experimentar, errar, acertar, andar com um grupo aqui, andar com um grupo lá, e assim eu vou entendendo o que me faz sentido até chegar na identidade consolidada. Identidade consolidada pode dar a impressão que, uhul, descobri qual é a minha identidade, vou ser assim pro resto da vida. Mas não. Ela diz respeito à habilidade de tomar por si escolhas e de identificar por si o que lhe faz sentido, ainda que isso mude durante a vida, porque é saudável e faz parte que muita coisa da nossa identidade vá se lapidando. Então, ele diz ali que exploração realmente não é um problema, muito pelo contrário, é um indicador de desenvolvimento saudável.
Trago também Bronfenbrenner, por quê? Porque a identidade que eu assumo aqui tem a ver com todos os ambientes e contextos que eu frequento, tem a ver com todos os grupos que eu me relaciono, então é muito difícil que, sem a interação, eu desenvolva e lapide a minha identidade de forma muito saudável. Então é importante que eu esteja envolvida em meios. E a Berasturi, eu não trouxe nem a questão da síndrome normal da adolescência, isso está sendo muito revisto nos últimos tempos, mas eu trago sobre os lutos evolutivos, que é sofrimento pelas perdas, perda do corpo, perda dos pais da infância, perda da identidade da infância, e é um complexo relacionado a tipo, eu não sou mais nada, eu preciso ser algo novo. E aí é realmente um sentimento de luto. Temos os autores em Mões. Mas o que isso significa para o menino Alex? Vou falar para vocês. Então, aqui, ó, antes da gente pensar em identidade, é importante reconhecer toda adolescência como questão de exploração. Isso necessariamente invalida o processo de transição de forma alguma. É importante que a gente passe por experimentações com relação à sexualidade, é importante que a gente passe por curiosidades, mas quando a gente fala de identidade, de forma alguma a gente deve pensar que pode barrar um processo de experimentação e desenvolvimento. Afinal, a gente está falando sobre o que a pessoa se sente mais confortável em sua existência. E a gente nunca tem o direito de falar o que é menos ou mais confortável para outra pessoa. A gente só tem a função de conhecê-la, como ela é. E como ela está sendo, principalmente, porque, como eu disse, a gente muda o tempo todo. A questão clínica não é impedir essa exploração, mas compreender como ela ocorre, quais são os fatores de influência, como ela impacta o sofrimento no desenvolvimento. E aí eu trouxe duas pessoinhas aqui para contribuir. O Mid, que ele fala que construímos quem somos a partir das relações que estabelecemos com os outros. E eu vou puxar a sardinha para o psicodrama, sim, com o Moreno. Porque ele fala que o eu emerge dos papéis que a gente desempenha nas relações. Então, essa identidade se constrói nas relações. O que acontece, então, quando o ambiente responde constantemente ao adolescente: você não pode ser quem diz que é? Então, a gente olha para todos esses autores, a gente olha para essas situações, a gente olha para tudo que a gente compreende e entende como adolescência. Agora, imagina, você em busca da tua identidade, você na busca da construção de quem você é. E é negado o seu nome, é negado o seu pronome, é negado a sua vestimenta, é negado o seu cabelo, é negado o seu acesso à saúde. Todo mundo que está em volta nega a sua existência. Como que esse adolescente vai se desenvolver sem sofrimento? Então, é por isso que aqui eu já aponto que o sofrimento ele não vai vir necessariamente de identidade. Vai vir como a sociedade responde a isso. E é essa a nossa preocupação. Então, voltando para o caso Alex. Agora nós já temos mais informações sobre encaminhamento. Alex, 14 anos, estudante do nono ano, foi encaminhado para psicoterapia pela mãe devido a sintomas ansiosos, isolamento social e recusa escolar progressiva nos últimos 6 meses. Na anamnese, a mãe refere: ele sempre foi uma menina muito inteligente, mas desde a pandemia ficou diferente. Agora só usa roupas largas, cortou o cabelo curto e insiste que quer ser chamado de Alex. Eu tenho medo de estar incentivando alguma coisa. Então você vê que aqui, pelo menos da parte da mãe, a gente tem um exercício e um movimento de compreensão. De estou preocupada, não sei se estou fazendo certo, né? Mas, puxa, eu vou apoiar, eu vou chamar de ele. Afinal, ele sempre foi uma menina muito inteligente. Então, tá tendo ainda essa dificuldade de entender o que está acontecendo. Isso também é a nossa função. Entender o sofrimento do familiar. Temos essa info. Episódio 1, primeiras entrevistas. Alex relata: desconforto intenso ao ser chamado pelo nome de registro, sofrimento com a puberdade, vergonha do desenvolvimento mamário, crises de ansiedade antes da escola, episódios de automutilação sem intenção suicida, medo de decepcionar os pais e uso do nome Alex entre amigos próximos. Quando questionado sobre identidade de gênero, diz: não sei explicar direito. Só sei que eu me sinto melhor quando as pessoas me tratam como menino. E isso é algo que a gente vai perceber muito com adolescentes. É como se ainda não estivesse acomodado aqui dentro a dimensão do que é ser uma pessoa trans em 2026 no Brasil. Os adolescentes, eles ainda não têm uma dimensão real do risco. Eles não têm uma dimensão real dos dados.
Eles não têm uma dimensão real de como isso funciona no mercado de trabalho, de como isso funciona na rua à noite. O que eles têm dimensão é, quando eu tô com meus amigos, jogando Roblox, e lá eles me chamam de L, é bem legal. E eu me sinto muito mais à vontade. Só que eu entendo que isso é esquisito. Minha família acha esquisito. E eu já sei o que é uma pessoa trans. E eu já sei que é uma trabalheira danada passar por isso. Só que eu não sei o que fazer com essas informações que estão no meu corpo. Geralmente é esse o perfil que aparece pra gente. Então vamos para Brenner. Gente, trouxe aqui um esqueminha justamente para a gente entender qual que é o conceito do modelo bioecológico, que é a relação com todos os meios, com todos os contextos. Então, ele propõe que o desenvolvimento humano não acontece isoladamente, ele é resultado de interação contínua. Então, em qual desses elementos ali que eu trouxe na imagem, cultura, serviços, né, comunidade, legislação, aonde o Alex encontra sofrimento? Então, esse modelo, ele estabelece que o indivíduo é moldado por interações contínuas entre fatores biológicos em diferentes camadas do ambiente, indo desde o nosso núcleo menor, que é dentro de casa, é família, até o momento histórico que a gente está vivendo. E se eu for apontar com base nessa imagem, aonde que o Alex está sofrendo, ou aonde ele potencialmente virá a sofrer, eu tenho dificuldade de encontrar um desses pontos que não vai estar na lista. Porque realmente vão haver empecilhos em todos os lugares. Como que a gente prepara um sujeito para isso? A gente tem capacidade de preparar alguém para isso? Então, aqui, percebam que a gente ainda não falou sobre a identidade de gênero, basicamente. A gente falou sobre como é se relacionar, sendo que a sociedade te vê como inadequado. Ponto. Então, Alex não pontua que seu sofrimento parte do ato de se reconhecer como homem, mas de como a rede se comporta ao seu redor diante disso. Agora nós vamos para um outro conceito chamado Minority Stress, que é do William Mayer. Aqui eu faço um esqueminha para vocês, assim, para entender como as coisas escalonam. Então, puxa, mas como que isso se tornou um momento ali de cutting, por exemplo, do menino Alex? Dessa forma, o sofrimento decorre da exposição contínua no estigma e não da identidade em si. Ou seja, há um preconceito. E se só existir o preconceito, tá de boa. O problema é que o preconceito vem com discriminação, que é a pessoa agir diante daquele preconceito que ela está percebendo nela mesma. Uma expectativa constante de rejeição. Então, sofri discriminação uma vez, duas, três. Como que eu vou viver tranquilo sabendo que nunca vai ter uma quarta, uma quinta vez? Fica ali em estado de alerta, hipervigilância. A hipervigilância leva qualquer pessoa, qualquer indivíduo a um estresse crônico. E esse estresse crônico sintomatiza em ansiedade, depressão, ideação, né, outras formas de lidar, né, às vezes vai para um processo de abuso de substâncias, às vezes vai para um processo de exclusão social, às vezes vai para um processo de imersão em relações que não exigem contato presencial, enfim. Cada pessoa vai ter o seu processo de coping, né, de enfrentamento. Tudo isso em Mões, o que as pesquisas mostram pra gente, galerinha? Aqui eu trago algumas pesquisas gringas, inicialmente. Então, que os adolescentes LGBTQIAPN+, com apoio familiar, apresentam, sim, melhores indicadores de saúde mental. É interessante comentar isso em voz alta, porque soa óbvio para a gente que é da psicologia, né? Mas é importante que a gente perceba que não é um senso comum, que é pesquisa, que é bibliografia, e que a gente saber disso, a gente ter esse arcabouço teórico, significa a gente poder apresentar arcabouço teórico para a família também, né? Para falar, mãe, não sou eu que estou dizendo isso. Mãe, não sou eu que estou inventando essa informação. Veja essa pesquisa que foi feita no The Trevor Project, por exemplo. Então, aqui, outra coisa, o uso do nome social associa-se, sim, à redução de sintomas depressivos e ideação suicida. E ambientes escolares seguros funcionam como importante fator protetivo. Isso aqui que a gente tem é genuinamente pesquisa. Mas é sempre importante a gente transportar para o nosso território como bons psicólogos brasileiros. Então, o que a gente tem de produção do Brasil? Que a escola é um dos principais espaços de violência institucional aqui. Que o apoio familiar, sim, também reduz o sofrimento psicológico aqui. E
Aqui, ó, um ponto importantíssimo: o acesso qualificado ao SUS ainda apresenta desigualdades regionais. É um país com território imenso. A gente não consegue garantir que o mesmo atendimento ofertado em Curitiba vai ser ofertado em regiões rurais, por exemplo. A gente não pode, excluir esses abismos culturais que a gente tem de um lugar para o outro. O uso do nome social favorece pertencimento e permanência escolar, e redes de apoio funcionam como importante fator de proteção. Então, algo que a gente pode ouvir de resistência de família é: ah, mas aqui as coisas são diferentes. Ah, mas no Brasil a gente não tem frescura. Ah, mas isso é coisa de gringo. Não, gente, a gente também tem pesquisa aqui, a gente também tem fatores apresentados em território, e é importante que a gente tenha domínio disso para conseguir acolher e oferecer arcabouço para a família também. Então, voltando ao caso. O que temos até agora? Situações e fatores. Então, nome civil imposto. Fica chateado quando chamam pelo nome que está na certidão de nascimento. Configura violência institucional. Estou sofrendo bullying. Estresse de minoria. Aqui a gente ainda não olhou para essa parte, mas spoiler, o pai tem dificuldade de aceitação. Fragilidade na rede familiar. Tá com quadro de ansiedade? É a consequência clínica. E tá no processo de automutilação? É a estratégia que ele encontrou de enfrentamento. Por enquanto, essas informações que a gente tem. Como eu cuido dessa criaturinha? Descobriremos. Primeira coisa, o psicólogo deve explorar ou confirmar a identidade? Aqui a gente cai em duas armadilhas ao mesmo tempo. Alto lá, muito cuidado. Aqui temos a opção número A, que é confirmar imediatamente. Sim, Alex, você tem razão, moleque. Você certamente é trans. Vamos agora para todos os processos de cuidado de procedimentos e tudo mais. Pois é, a gente até pode fazer isso, mas veja bem, isso reduz a complexidade da experiência. Não dá chance para ele fazer esse processo de compreensão e construir junto. Porque ele só vai se ver, ah, beleza, não tenho mais escolha. Né? Beleza, se você diz que eu sou, mesmo que eu tivesse qualquer questão subjetiva para além da minha identidade, se reduziu aqui. Interrompe a investigação clínica. Porque aí, puxa, beleza, eu sou, então eu não vou mais falar sobre essa ansiedade, porque por que eu vou ficar desabafando sobre isso se agora, né, já está decidido? E antecipa conclusões. Alto lá, é um processo de muita experimentação de construção. A gente não está aqui para bater martelo de nada. Mas se a gente também falar assim, ó, invalidar ou convencer do contrário, falar, ah, Pia, nada a ver com isso, veja bem, você ainda é adolescente, você não sabe de nada, está se desenvolvendo, né? Não vamos usar o pronome masculino ainda, nada a ver. Se a gente vai por esse caminho, rompe vínculo, aumenta sofrimento, porque é mais um ambiente que ele sofreu violência. Desconsidera toda a experiência subjetiva e, digo mais, configura, obviamente, uma prática antiética, né? Porque daí é a gente atacando diretamente a identidade de algum ser humano. Isso claramente é antiético para um psicólogo ou para qualquer profissional de saúde. Então, o que nós temos de postura ética? Qual que é a nossa orientação? CFP, a gente acolhe o relato. Estamos ali para compreender o significado daquela experiência, para investigar contexto, entender sobre desenvolvimento, entender sobre como esse sofrimento se dá, aonde isso está ligado, aonde na história de vida dele ele percebe que essa fala que ele ouviu ali na escola é potencializada, voltar para cenas primárias de sofrimento. Esse que é o nosso trabalho como psicólogos, independente de identidade. A gente está ali para fortalecer recursos emocionais, pô. A gente sabe que essa pessoa vai ter que enfrentar muita coisa socialmente falando. Então, a gente está ali para fortalecê-la, para ajudar a desenvolver outras habilidades de enfrentamento que não a que ele vem apresentando até então, que a gente já descobriu que é automutilação. Existem outras formas de dar conta do sofrimento e a gente está aqui para ajudá-la a descobrir e acompanhar o processo de construção de identidade sem induzir resposta alguma. Então, isso a gente tem ali na Resolução 01 de 2018 do CFP, que proíbe práticas discriminatórias, veda ações coercitivas voltadas à patologização ou à supressão da identidade de gênero e orienta uma atuação baseada em ética, na dignidade e nos direitos humanos. Então, esse é o nosso primeiro documento. Outro documento que norteia o atendimento de adolescentes em processo de transição
É do World Professional Association of Transgender Health, Normas e Cuidados de Saúde para pessoas transgênero de gênero diverso. Aqui explica muito bem, é um documento imenso, juro para vocês, é imenso, mas se vocês puderem ler, ele é maravilhoso, porque ele é muito completo. Fala sobre fazer uma avaliação individualizada. Então, assim, se é uma pessoa trans, eu vou aplicar protocolo pessoa trans. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus, cada pessoa é um indivíduo. Cada pessoa tem as suas próprias características de desenvolvimento, sua própria história, sua própria cultura, suas próprias referências. Então, não vamos reduzir a etiqueta e colar na testa, por favor. Tomada de decisão compartilhada, nada o psicólogo decide sozinho, é sempre com o adolescente, com família e com rede. Abordagem multiprofissional quando necessária. Percebi que preciso de um auxílio ali com um psiquiatra, com um neuro, com um endócrino, vai puxando essa galera e se coloque à disposição para fazer reunião, sim. Banca teu CRP, banca tua qualificação, e sim, você vai chegar na frente do médico e vai falar: eu tenho propriedade do meu trabalho, eu posso falar sobre isso. Afinal, você não está fazendo isso por você nem pelo teu ego. Você está fazendo isso por uma criaturinha que precisa do teu suporte. Acompanhamento no desenvolvimento. Então, assim, vamos fazer aqui uma terapia breve focal? Não posso dizer que não é recomendado. Mas posso dizer que é importante que a gente faça um trabalho realmente de processo nesses casos, porque a gente está falando, de um adolescente. Breve focal para adolescente, eu mesma tenho minhas ressalvas, porque o tempo todo tem uma demanda nova devido a desenvolvimento, não devido a sintoma, mas devido a desenvolvimento. Então, assim, faz um acompanhamento legal. E o cuidado centrado na pessoa, não em tom de abordagem, mas em tom de cuidado, de empatia, de atenção mesmo. Não vamos super psicopatologizar, não é por esse caminho, não. E falando em psicopatologizar, e o CID, hein, rapaziada? Como que tá esse negócio? Porque se vocês bem sabem, o CID DSM até um tempo atrás entendia como patologia, né? Então, o que que aconteceu? Antes, estava lá no CID escrito incongruência de gênero, classificado como transtorno mental, lá no CID-10. Só que daí, óbvio, reformulação no CID-11, né, que foi relacionado no capítulo de condições relacionadas à saúde sexual. É o ideal? Há quem diga que sim, há quem entenda que não. Tamo no processo. Mas, teoricamente, tecnicamente, pelo que a CID considera como uma condição, está enquadrado, tá? Teoricamente, não está inadequado. Mas é importante que a gente entenda que não é um diagnóstico, porque se é uma doença, tem tratamento. Estamos aqui para tratar a identidade de alguém? Não, né, gente? Então, qual é o objetivo dessa mudança que aconteceu na CID? Reduzir estigma, facilitar acesso ao cuidado em saúde e afastar a compreensão de que a identidade de gênero por si só constitui um transtorno mental. Chegamos no próximo episódio. Gente, esse primeiro episódio foi muito longo, mas é porque tinha muita teoria base. Vocês se acalmem, que agora vai num ritmo diferente. Episódio 2. Alex passa a faltar frequentemente na escola. Relata que professores insistem em usar o nome civil. Colegas fazem piada. Evita utilizar o banheiro da escola. Teve queda importante no rendimento. E a coordenadora pedagógica afirma à mãe: enquanto os documentos não forem alterados, não podemos colocar outro nome na chamada. Gente, confesso que esse foi meu primeiro grande pânico como psicóloga atendendo um caso desse. Que eu falei: ok, escola, vocês não vão me ajudar então? Vocês vão ficar dificultando para nós? Como que eu faço? Como é que eu vou chegar na pedagoga e falar: senhora, a senhora está equivocada, mude todo o sistema da sua escola? Muito difícil. É muito difícil porque, por questões culturais, a escola é um local de disciplina, né? A escola é um local de aceitar regras e não impor as suas necessidades. Então, isso está mudando, mas muitíssimo lentamente. E eu sinto que a cada pedagoga que a gente conversa, a cada coordenador que a gente conversa, talvez o mundo vá se tornando um lugarzinho mais fácil. Então, assim, quando a gente olha para isso da escola, qual o problema clínico dessa situação? Não é apenas qual o nome aparece na chamada, gente, mas é o que está vinculado a isso. A ideia de pertencimento.
o vínculo que a Alex vai desenvolver com a escola, a sensação de segurança, a autoestima, o que isso define quanto a permanência escolar, quanto a risco de isolamento. Como pode um nomezinho estar atrelado a todas essas coisas? Mas o que é um símbolo maior de identidade do que o nome, gente? Ai, a gente pode até falar, ai, mas você sabe quem você é, independente do nome que te chamem. Beleza, mas é um símbolo identitário do qual é muito violento quando desrespeitado. Lógico que a gente não tá aqui para falar assim, ah, então vamos desrespeitar só os símbolos menores. Não, não é para desrespeitar nada. Só que o nome é algo muito forte, o nome é algo muito potente. Mas não estamos sós, porque nós temos base sobre isso. Nome social em ambiente escolar, nós temos uma resolução no Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. Então, o CNE já lançou uma resolução lá em 2018 também, mesma época que o CFP lançou a nossa. Então, e tem um ponto central, assim, as instituições de ensino devem garantir, obrigatoriamente, respeito à identidade de gênero, uso do nome social, proteção contra a discriminação e condições para permanência e desenvolvimento escolar. Isso porque a gente entende que nome social não é privilégio, gente. Nome social não é frescura. Nome social é uma medida de reconhecimento de identidade, a proteção de dignidade. E dignidade não é assim, ai, vamos dar o privilégio da dignidade. Não, gente, é direito básico fundamental. Então, assim, a escola começou a ser resistente. Você fala, pois é, pedagoga, mas veja bem essa resolução do CNE. Né? Veja bem, vocês vão estar respaldados, os pais não vão fazer fervo na reunião de pais, porque vocês têm lei que respaldam vocês. Então, estão pegando a malemolência de como lida com a escola. E se não for suficiente, a gente tem o ECA. E o ECA não fala especificamente de identidade de gênero? Não. Mas ele estabelece princípios fundamentais da proteção integral e do direito ao respeito. Dito isso, na proteção integral, existe a ideia de que o adolescente é sujeito a direitos, sim. Não é uns podem, outros não. Todos devem. E direito ao respeito, preservação da identidade, autonomia, dignidade e integridade física, psíquica e moral. Então você fala assim, ó, o ECA diz que tem direito à dignidade e o Estatuto aqui da Educação, ele diz que tem direito à dignidade e que isso está linkado ao nome. Olha só, olha como funciona o negócio. Porque realmente a preocupação da pedagoga é os outros pais vão reclamar, costuma haver algo nesse sentido. Assim, não é uma má vontade da escola, não é um preconceito da escola. É um medo do efeito cascata de que isso possa acontecer. Então é importante que a gente demonstre que a escola está segura em tomar essas decisões. Então, o que a gente faz quando a escola é resistente? Nossa função não é falar, mãe, processa essa escola. Ou falar assim, não, eu vou todo dia lá até eu convencer essa pedagoga. Não, é fazer mediação, orientação. Enquanto isso está sendo amadurecido no contexto família, escola, a gente está aqui para proteger esse adolescente, para evitar que ele seja exposto. Enquanto isso, vai trabalhando a rede de apoio. Enquanto isso, é fortalecer a família, é fortalecer os outros profissionais que estão com ele, para ele sentir, ok, na escola eu estou tendo essa dificuldade, está em processamento ainda, mas eu tenho essas outras pessoas que me apoiam. Então, aqui, quando a gente olha para o Alex, ele não está só faltando na escola porque ele não quer ir. Ele está, na verdade, perdendo espaço. Ele está perdendo pertencimento. Ele está perdendo espaço de aprendizagem, espaço de convivência social, pertencimento, proteção, tudo isso. Então, aqui o episódio 3. Tem uma coisa que eu não coloquei nos slides, mas que eu acho importante ressaltar, que é o banheiro. Como que a gente lida com isso do banheiro da escola? E aí eu tô para falar para vocês que, caso a caso, vai de paciente para paciente. Existem pacientes que não se incomodam em utilizar o banheiro que já utilizava antes do processo de transição. Ah, porque as meninas da escola super me respeitam, elas sabem que eu sou de boa, isso nunca foi um problema para ninguém, me sinto mais seguro no banheiro feminino. Beleza. Não, eu quero banheiro masculino e tudo mais. Vamos lutar por isso. A escola tem resistência, ela não autoriza essa mudança, e eles estão oferecendo uma terceira opção, pode usar o banheiro dos professores.
Vamos ver se para esse caso tudo bem, porque pode haver um sofrimento relacionado à segregação também. Então, caso a caso, acolhimento, escuta qualificada e orientação adequada. Episódio 3. A mãe começa a aceitar o nome social e começa a acompanhar nas consultas. A gente está indo bem, a gente está fazendo uma psicoeducação legal com a família, mas o pai existe também. E ele nos diz, isso é influência da internet. Eu não vou permitir hormônios. A avó fala, se fizer terapia, isso passa. E o Alex começa a apresentar a ideação suicida passiva. Às vezes eu penso que era mais fácil desaparecer. E aí, rapaziada, como é que a gente faz quando, pô, alguém da família tá começando a auxiliar, mas o resto da família ainda não? E esse elemento da internet vai acontecer, tá? Vai chegar na clínica. A culpa da internet vai chegar na clínica, porque hoje a internet vem sendo o primeiro local de assumir identidade. O local mais confortável de fazer isso. Então, não é incomum que os pais responsabilizem a internet por isso. Então, a gente tem que perguntar: a internet cria identidades? Oi, Adri. A internet cria identidades? Então, ela amplia acesso à informação, possibilita contato com a comunidade de pertencimento. Mas não tem evidências de que, assim, estou na internet, logo tenho mais chances de ter alguma ideia de quem sou diferente do endo hétero cis normativo. Até agora não tem nenhuma comprovação sobre isso. Que entende, né, a literatura diante da internet, que é um espaço de exploração, uma fonte de informação, rede de apoio, um ambiente de pertencimento, não é causa, mas sim se torna um ambiente mais confortável para experimentação. E aqui a gente fala de influência dos pares e adolescentes. Então, adolescente, sim, ele é influenciado, gente. Ele é influenciado pelos amigos, ele é influenciado pela TV, ele vai ser influenciado pela internet também. Mas a conhecer algo. Influência não necessariamente significa criação. Eu conhecer mais bandas, ser influenciado a ouvir uma banda diferente, não significa que vai ser minha banda favorita. Eu ser influenciado a conhecer um barzinho não significa que vai ser meu rolê de todo fim de semana. Posso ser influenciado, mas isso não vai criar a minha identidade necessariamente. Tudo depende do valor que eu atribuo e do que faz sentido para mim. E aqui, vamos lá, quando a gente fala diretamente de identidade de gênero. As evidências atuais indicam que é um aspecto complexo do desenvolvimento humano. Não é alguém me influenciou, virei, gente. É algo realmente que a gente entende como inato, e a gente entende que ele vai ser lapidado, experimentado e vivenciado durante o nosso desenvolvimento. Sendo assim, a sexualidade, a expressão da sexualidade, ela é fluida. Depende do nosso momento de vida, das nossas experiências. Então, a nossa identidade, assim ela pode ser também. Tem momentos que várias características da nossa identidade vão fluindo. A sexualidade é uma delas. Então, envolve interação entre fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais. Né? Não tem nenhuma evidência científica de que a exposição a conteúdos LGBT vai converter um adolescente a ser LGBT, gente. Isso aí não existe. E ambientes de apoio estão associados, sim, a melhores desfechos em saúde mental. Então, quando o pai me pergunta se a internet causou isso, a gente tem que pensar que, poxa, será que a pergunta que ele quer fazer não é tipo, como eu posso acompanhar meu filho diante de algo que eu não compreendo? Porque é uma angústia, ele quer achar um responsável, mas é justamente porque ele não sabe o que está acontecendo. Parte do nosso trabalho é oferecer ferramentas para que ele saiba. E aí chega no episódio 4, a mãe pergunta: e aí? Tem algum serviço no SUS? Eu preciso de um laudo para começar alguma coisa? Né? E depois de algumas sessões, o Alex até traz pra gente. Eu queria saber se tem algum tratamento para o meu corpo mudar. Eu não aguento mais passar pela puberdade desse jeito, eu preciso tomar um hormônio. E aí, gente, menor de idade. Vocês sabem o que fazer? Vocês sabem quais são as ferramentas do SUS que a gente encaminha? Vocês sabem se a cidade de vocês tem esse serviço? Que às vezes a cidade de vocês não tem. Então, aqui, ó, como que o psicólogo acolhe uma demanda relacionada a intervenções médicas sem ocupar um espaço que não é seu? Porque eu também não vou ficar dando palestra de endócrino. Também não vou ficar aqui explicando como funciona o processo cirúrgico, que não é necessariamente a minha função. Então, onde eu entro?
Como que eu respondo essas perguntas do nosso querido? De novo, armadilhas, gente. Hoje estamos trabalhando com armadilhas. Sim, você tem que começar o tratamento ali hormonal. Sim, sim, adequação de hormônio agora. Problemas. A gente não prescreve nada. Então não é a gente que bate esse martelo. A gente pega ali um negócio que é uma decisão médica e aplica diretamente como uma responsabilidade que ele tem que assumir. Então, ao invés de a gente falar, não, vamos pesquisar mais, vamos encaminhar, vamos chamar o médico para te explicar, vamos marcar as consultas para você entender como é que é esse processo, a gente fala assim, olhando no olho dele, sim, tem que ser agora. Vira uma pressão, não vira um processo de cuidado. Lógico, a gente não substitui uma avaliação especializada, eu não sei se ele tem outras condições de saúde que possam impedir. Só que daí, se eu também for pro outro lado e falar, não, não vamos fazer agora, espera fazer 18. Você é muito novo para pensar nisso. Vai usando binder. Pô, parada machuca, desconfortável. Não, vai. Então, desenha com um rímel uma barba. Cara, eu já ouvi psicólogo falar isso, juro pra vocês. Acontece, cara. Então, assim, quais são os problemas de lidar dessa forma? Você invalida a experiência, você interrompe diálogo. Pode aumentar o sofrimento, isolamento. Então, cara, se não dá nem para ir para um extremo nem para o outro, vamos para onde? Aqui, ó. Exemplo de resposta, tá? Anota aí a colinha. Entendo que isso seja uma questão importante para você. Podemos conversar sobre o que essas mudanças no seu corpo significam, quais suas expectativas, seus medos e suas necessidades. Mas quando nós falamos sobre intervenção médica, é importante que essa discussão seja feita como equipe, considerando sua história, seu desenvolvimento e suas necessidades. Porque eu não posso olhar para um menor de idade, gente, e falar: você tem certeza? Você tem certeza que você está pronto? Poxa, jogar essa responsabilidade em alguém de 14 anos. Então, o recomendado é investigar o que está causando esse sofrimento, como que o Alex está compreendendo o seu corpo, quais expectativas existem sobre a intervenção, os recursos de apoio que estão disponíveis, como é que está a saúde mental dele, como está a rede familiar e social, porque aqui não é sobre, tipo assim, não sou eu que autorizo, é o endócrino. Mas, ok, como que eu construo um cuidado seguro como psicóloga, enquanto outros profissionais tomam as decisões clínicas de tratamento? Então, o que psiquiatra, neuroendócrino e tal vão decidir, beleza, mas a gente está aqui para cuidar dos efeitos e de como ele está preparado para isso. E aí temos o conceito de equipe multi, né? Não é incomum que a gente trabalhe em contato direto com o endócrino, com o psiquiatra, com o enfermeiro, com o serviço social, com outros profissionais, conforme, né, necessidade, com advogados. É muito comum que a gente faça essa interface. Então, aqui mais o motivo para a gente ter bastante propriedade do que está falando. E o encaminhamento para esses profissionais deve ocorrer a partir de assentimento e consentimento. Assentimento. O paciente tem que participar da construção dessa ideia. Ele, como menor de idade, não necessariamente decide por si, mas ele obrigatoriamente tem que participar das decisões. A palavra dele deve sim ser a mais importante, mas não a única, porque o consentimento vem de pais irresponsáveis. Aí a gente está falando dos tutores. Então, sempre também realizando reuniões interdisciplinares. Episódio 5, gente. A escola finalmente passa a usar o nome social. Tamo aí, tamo vencendo. E o Alex pergunta: poxa, quando eu fizer 18, eu vou precisar fazer cirurgia para mudar meus documentos? É uma pergunta bem comum, sabia? Eu achei que não seria uma pergunta comum, mas ela acontece muito na clínica. Beleza, né? Agora fiz 18 e sou trans, então entendo que agora eu tenho que começar a fazer as cirurgias, né? Não necessariamente, galera. A realização de procedimentos médicos não está linkada de forma alguma à mudança de documentação, tá? E aqui a gente tem o que nos respalda, que é do Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade. Consegui falar, vamos lá. E aqui a gente fala sobre o direito de alteração de documentação, que não exige nenhum tipo de cirurgia, que exige, que dá o direito da alteração de prenome e gênero no registro civil, que não precisa de uma autorização judicial para acontecer, que ela acontece com base no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à identidade.
Nath, eu sou psicóloga, eu não sei como orientar o que que a pessoa tem que fazer. Gente, aí no cartório de registro, preferencialmente no que a pessoa foi registrado no nascimento, senão não tem problema também, né? Só fica, tipo assim, mais documentação para conseguir a liberação, mas dá para ser em qualquer cartório mesmo, tendo em mãos essa lista imensa de documentos. Então, chegou lá, sim, é possível fazer a autorização do nome. Isso não tem mais, assim, um grande processo. Só que a gente está falando de um menor de idade. E aí fica mais complicado, porque essa regulamentação do CNJ diz respeito só a maiores. Então, quando a gente está falando de menores, a idade que costuma funcionar melhor juridicamente é 16 para cima. Tá, e aí a gente precisa entrar com processo jurídico quando se trata de menor, tá? Então, tem a participação do Ministério Público e a análise do juiz, considerando o interesse no adolescente, autonomia progressiva, proteção integral e manifestação da vontade dele. Só que, se a gente for falar, por exemplo, deste caso que a mãe apoia e o pai não aceita, aí tem a necessidade de orientação jurídica, mas provavelmente vai chegar na defensoria. Aí realmente vai, aquelas reuniões, sabe, familiares, negócio de vara da família, etc, etc, vai para esse lado aí, direito da criança e tudo mais. Episódio 6. Gente, passou o tempo. Nosso menino Alex está com 16 anos, tá melhor da ansiedade, tá com apoio legal da mãe, tá com bastante amigo ali, melhor escolar, começa, quer estagiar o menino, né? Primeiros amores, primeiros romances. Ele começa a soltar assim pra gente, cara. Às vezes eu penso que talvez eu não seja tão masculino assim. Tem dias que isso importa menos. A mãe fica desesperada, né, gente? Porque, pô, passamos por tudo isso. E agora o Divo, né, se arrependeu. Alto lá, ela fala, meu Deus, será que foi só uma fase? E o Alex responde, cara, eu não me arrependo de nada. Só que eu não gosto de ter que me definir o tempo todo. E, cara, a primeira vez que isso me aconteceu, eu só fiquei pensando, a vida é linda. Esse, esse, essa criaturinha aqui, cara, essa pessoa que tá na minha frente, ela se sentiu tão bem com quem ela é, e ela tá tão confortável aqui, e aprendeu a ficar tão confortável na vida, que entende que talvez o mais importante não seja sobre isso, que talvez seja realmente sobre não me entender como uma binariedade de gênero. E aí, o que que a gente faz? A gente entra em pânico? Não, filho. Não é o caso, porque aqui eu vou trazer um negócio chamado o conceito do guarda-chuva transgênero. Dentro da ideia de uma pessoa trans, existe a pessoa transbinária e a pessoa trans não binária. Binariedade, a gente fala assim, ó, tem macho e fêmea, tem o feminino e o masculino, tem a mulher e o homem, binário. E aí a gente fala de uma mulher trans, a gente fala de um homem trans. Mas pode ser que seja uma pessoa trans que não se entende em um lado da binariedade. Que aí são os não binários, do qual tem mais um guarda-chuvinha. Porque eu posso me entender nem como feminino, nem como masculino. Posso me entender como as duas coisas ao mesmo tempo. Posso me entender como alguém que flui entre essas paradinhas aí, essas visões de ser quem se é quanto à identidade de gênero. Então aqui a gente está falando de genderqueer, demigênero, pessoas de gênero neutro, trigênero, agênero, gênero fluido, bigênero. Cara, hoje a gente tem catalogado mais de 72 formas de expressão de gênero. É dever do psicólogo saber o nome de tudo? Não. Na dúvida, pergunta, pô. A pessoa trouxe um nome que você não conhece e fala, mas o que é isso, filho? Explica aí pra tia. Cara, não tenha vergonha de perguntar, você não tem que dominar todas as coisas, tem que ter disposição de escuta. Então aqui a gente tem que entender que pessoas não binárias também são trans, afinal, transgeneridade diz respeito ao não se reconhecer quanto ao sexo designado ao nascer. A pessoa trans não é, eu me identifico com o gênero oposto. Não, eu não me identifico com o que me foi atribuído no nascimento. A não confirmação do sexo biológico. Então, como eu falei, hoje nós temos mais de 72 identidades de gênero catalogadas. No entanto, olha lá a parte importante. Para o ser humano é muito importante ele nomear coisas.
A linguagem é muito importante. Lacan estava aí batendo nessa tecla, né? É muito importante que a gente tenha uma letra da sigla para se associar, mas ainda que importante para dar borda, a gente tem que entender que pode ser que limite também. É a gente que vai ficar dando nome. Ai, diva, nem te conto, você, na verdade, é gênero fluido. Cara, não cabe a gente, calma lá, porque apesar da importância de se reconhecer e nomear o fenômeno vivido, a nossa função não é colocar o paciente em caixinha, mas ajudá-lo a compreender seu processo de individuação. Até porque com o tempo, pode ser que mude. Então, quando o Alex entrou, opa, pulei um slide, calma lá. Quando o Alex entrou aqui pra gente, chegou aqui no nosso consultório, qual que era a demanda? Ansiedade, recusa escolar, automutilação, bullying e conflitos familiares. A identidade, na verdade, apareceu como parte da história, não como diagnóstico. Então, se tem uma coisa que eu aprendi como psicóloga, se tem uma coisa que eu aprendi atuando nessa área, estudando sobre essa área, pesquisando nessa área, dando aula sobre essa área, é que o problema nunca é quem você é. A dificuldade vem em como a nossa sociedade foi construída, com bases patriarcais, com bases colonizadas, com bases, né, cujo há uma moralidade muito implicada, muito, assim, não posso ser hipócrita e falar que não há uma influência, né, da moral cristã nesse babado todo, enfim, a gente sabe que tem uma carga, né, independente de como a gente se sinta diante disso. Então, a gente entender que a nossa sociedade foi construída para ser um ambiente perigoso e um ambiente com muito sofrimento. Então, é um lugar perigoso de se estar. O que é perigoso não é ser. Faz sentido? Espero que eu tenha explicado da forma mais clara possível. Gente, fiz o meu máximo para conseguir dar conta em tempo suficiente para a gente abrir para perguntas. Quero agradecer por vocês terem ouvido, por terem participado dessa aula. Desejo um sábado maravilhoso para todo mundo. E quanto às perguntas que a gente vai abrir um pouquinho, eu gostaria de pedir para a gente tomar muito cuidado para não ser um ambiente de exposição. Porque a gente tem um vício de eventualmente trazer dados da nossa vida, da nossa experiência, dos nossos pacientes. Mas hoje eu peço que a gente tome cuidado para não virar um ambiente de supervisão e nenhum ambiente terapêutico, por não ser um espaço seguro para isso, porque vai ser uma aula que vai ficar gravada. Então, quem tiver dúvidas, eu peço para trazer questões mais técnicas ou algo mais nesse sentido, que estou super disposta para responder a tudo. Obrigada, gente. Antes de abrir para as perguntas, prof, eu vou ler algumas perguntas pontuais que o pessoal fez durante o evento, Boa. para a gente, né, conhecendo um pouquinho. Primeiro é se pode disponibilizar o slide, se você pode disponibilizar o slide. Eu vou cobrar R$ 15 para disponibilizar os slides para cada um que quiser. Não, pode deixar. Eu mando para as meninas. Vocês Tá, mandam daí o perfeito. PDF ou pode me Eu pedir vou, no Instagram? sim, a Bia vai mandar. Deixa eu ver aqui. Bom, eu li tantas perguntas, mas acho que era mais comentários, assim, o pessoal falando de uma forma diferente. Pessoal, mandem perguntas então para a prof. Se vocês quiserem abrir, alguém abrir o áudio. Mas como ela falou com aquele cuidado, né? Bom, saiu uma pergunta aqui. A Bianca perguntou: tem como identificar se a disforia de gênero que ele relata é transitória ou é fixa? E isso diferencia a forma de lidar com o paciente? Cara, a gente não consegue diferenciar nenhuma disforia como transitório fixo. Sabe? Tanto quanto autoimagem, por exemplo, a gente não consegue entender se um transtorno alimentar é fixo ou é transitório. A gente não consegue entender se uma autoestima é fixa ou transitória, porque tudo isso tem a ver com experienciação, né? A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã desse sujeito e nem ele. Então, ele não vai conseguir adivinhar isso e a gente não consegue se colocar no lugar de que a teoria nos dá arcabouço suficiente para descobrir. Então, a nossa ideia está ali, independente de como isso se der com o tempo. Mas eu tenho para mim, do que eu li em bibliografia e do que eu tenho de experiência, que não tem como a gente saber.
Maravilha. O Paulo perguntou: podemos afirmar que identidade de gênero não tem só a ver com a performance dos corpos? Na verdade, você tem razão. Não tem necessariamente a ver. Porque, veja bem, eu posso ter uma referência de feminilidade diretamente relacionada à performance. Então, roupa, acessório, né, a forma que eu me porto, né, eu posso ter essa impressão. Mas a feminilidade pode ter um significado diferente para outra pessoa. Por exemplo, pode estar diretamente associada a movimentos internos, mais do que expressões externas. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, que, por exemplo, se você é uma mulher trans, mas você mantém as suas características masculinas, a gente trabalhar em psicoterapia, que essa pessoa precisa compreender que ela vai ter algumas limitações sociais, visto que ela não está passando por mudanças com relação à incongruência de imagem que travestis e mulheres trans passam. Então, entender que, mesmo que eu me entenda como uma mulher trans, mas eu não passe pelo processo de transição, vai ser um impeditivo, sim, eu usar um banheiro feminino. Sabe, a gente entender que, apesar de ser válido a sua identidade, a sua compreensão de quem você é, que quando aplicadas à sociedade, vão ter lugares, espaços diferentes de cuidado e de responsabilidade. A partir do momento que você quer fazer a transição completa, quer fazer a transição parcial, quer fazer um movimento mais interno, tudo isso é válido, contanto que você se responsabilize em como se coloca no mundo. Pelo bem de todo mundo, então cuidado com todo mundo. Não pelo bem daquele crica que vai falando que você não existe, pipipi, popopó, mas pela segurança. Por exemplo, pô, a mina que tá ali no banheiro pode se assustar. Então, assim, é tudo uma questão de trabalhar individualmente, como eu falei. Não dá pra gente aplicar protocolo trans. Cada pessoa vai ter a sua ideia de responsabilização e de cuidado. O Paulo levantou a mão. Pode falar, Paulo. Bom dia, meninas, tudo bem? Natália, Yasmin, é um prazer participar hoje do congresso. Bom dia, pessoal, também. Quando entendi a resposta, Nath, achei super válida, ainda mais quando a gente fala em validação social, né, nesses processos. Mas eu fiquei me questionando também sobre o processo da pessoa se descobrir trans, né? E uma coisa que a gente bate muito na faculdade, que eu levando para prof, enquanto homem gay, né, a gente sabe muito que algumas abordagens tentam explicar o porquê da homossexualidade ou da transgeneridade. E aí eu queria entender se tu tem uma visão sobre isso hoje, né? A gente sabe que a psicanálise fala um pouquinho sobre o Édipo ali, né? Mas a transexualidade não, né? E eu sei que não necessariamente precisa de uma resposta, porque quando se tem uma resposta para justificar algo, se tem o ideal de quê, né? E aí, então, se eu quero explicar o porquê dos homossexuais ou dos LGBTs, é porque o ideal é ser heterossexual. Então, eu queria só entender isso, sabe? Se tem hoje algum tipo de informação sobre isso, quando a gente fala nesse processo que esse sujeito vem a passar, né? A gente sabe que é um processo de entendimento muito subjetivo ao sujeito, mas eu queria saber se tem algo relacionado ou não hoje sobre isso. Paulo, sim e não. Já começo com a resposta mais não respondível de todos os tempos. Nós temos algumas pesquisas que trazem as primeiras evidências. Então, isso está acontecendo muito mais lá na gringa. Aqui em território brazuca a gente ainda não tem desenvolvimento nessa linha, mas já existem pesquisas que entendem que no processo de desenvolvimento do embrião para feto, a gente primeiro constrói as nossas estruturas com relação ao sistema nervoso. Posteriormente, a gente começa a trabalhar com hormônios e com as genitálias, enfim. Então, há uma teoria de que pode ser que no processo de desenvolvimento da parte neurológica esteja sendo desenvolvido como mulher. E daí, na hora que está desenvolvendo ali o corpinho e a parte hormonal, venha um corpinho macho. Então, assim, por enquanto, nós temos essa hipótese. Por quê?
Porque é um estudo que diz que o nosso encéfalo, em todos os nossos processos ali da negócio de sinapse, choquinho e tem algumas partes que são mais desenvolvidas em pessoas que se reconhecem como mulheres e partes mais desenvolvidas em pessoas que se reconhecem como homens, mas esse padrão se mantém em pessoas trans. Então, assim, a região que uma mulher cis tem mais desenvolvida, uma mulher trans também está tendo nas pesquisas. Então, a gente ainda não sabe se isso está relacionado a contexto e vivência, ou se isso é realmente algo inato que parte lá do processo de desenvolvimento embrionário. Por quê? Porque tem pouca amostra ainda. Então, as pesquisas que estão acontecendo nesse sentido vêm se confirmando, mas ainda está muito no comecinho, né? Porque se a gente traz isso, por exemplo, e já divulga sem ter uma certeza, sem ter, né, isso muito bem consolidado, pô, vai abrir espaço para discurso de que, então foi um defeito de nascença, sabe? Há espaço para desculpa de, então vamos identificar isso durante a gestação para já intervir com o medicamento para não correr o risco dessa pessoa ser trans. Então, eu não vou bater o martelo para você, eu não vou falar que é isso mesmo, mas eu vou falar que são uns estudos mais assertivos que a gente tem na contemporaneidade aí, mas realmente não posso nem dizer se está sendo aceito no Brasil ou não, porque tudo que eu li foi em inglês mesmo. Espero Que que tenha ajudado em alguma coisa. sim, Nath, que bom que se tem hoje algo voltado, né? E tomara que não se tenha também algo concreto, então, né? Pensando por esse Eu lado. prefiro a subjetividade, como Eu também humanista prefiro. principalmente. Sim, obrigado. Prof, eu vou só fazer mais duas perguntinhas. Tem duas aqui que englobam em uma, então eu vou contar como uma só. A pergunta do Mar Condes é o seguinte: sobre as pessoas da bolha familiar, como poderíamos, lidar com as opiniões e dia a dia com essas pessoas que pesam tanto na vida do adolescente? Salve, ele mandou um salve. Salve. Olha, eu tô para falar que essa é um dos principais BOs, assim, cara, porque como psicólogos a gente sabe que todo preconceito vem de uma dor. Então, se isso se consolidou, é porque em algum momento da infância desse pai, ele foi reprimido de alguma forma, ou ele ouviu pessoas sendo reprimidas, ou ele ouviu que o certo era reprimir, então parte de um trauma. Se a gente for falar, então me conta dos seus traumas, e a gente for tentar tratar a família toda, primeiro tem uma ótima notícia, porque você vai ganhar muito dinheiro, e sugiro uma pós em sistêmica, porque vai precisar, mas é muito trampo, assim, é muito difícil. Se a gente for, tipo, em cada membro da família e investigar qual é a raiz desse preconceito, é muito trabalhoso. E lógico, né? Esse conceito de atender o paciente e os familiares nem sempre a gente vai ter condição de fazer isso de uma maneira ética. Então, a minha sugestão é encaminhar todo mundo para terapia. Vai ter resistência, vai, mas pelo menos a gente encaminha. E acolher, 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 enviar material, enviar livro, enviar filme, enviar música, sabe? Fazer sessão conjunta, sessão de vinculação no psicodrama a gente faz muito, né? Que é uma sessão que convida pai, convida mãe, faz cena ali ao vivo. Então, o que a gente puder fazer, mas parte muito mais de um lugar de psicoeducação do que de um lugar de convencimento, assim, porque quem não quer ser convencido não vai ser convencido. A gente dá os materiais e torce para essa pessoa querer se convencer, assim, é o que a gente pode fazer, e sempre puxando pro amor. Pode ser cafona, creio que é, mas é o caminho que eu sempre sigo, cara. Você ama teu filho, não ama? Então, porra, vamos fazer ele parar de sofrer. Desculpa o palavrão, eu segurei até agora, tava indo tão bem. Desculpa, é isso, salve. Maravilhosa, prof. E aí tem duas perguntas que englobam uma só, que é sobre materiais para estudar. O Bruno perguntou sobre para lidar com a família, o material para lidar com a família. É, e além dos autores que estavam no slide, o Max perguntou mais recomendações de leitura voltado à sexologia, pois na universidade o conteúdo ainda é muito raso. Gente, sabe o que eu tava pensando? Eu tenho uma lista na cabeça. Mas vocês aceitariam se eu fizesse, não ironicamente, uma listinha de recomendações e enviasse, assim? Eu não sei se
Vocês estão, por exemplo, num grupo do WhatsApp ou de Sim, alguma sim, forma tem o assim? grupo do evento. Pode Ai, mandar para a Bia, maravilhoso. prof. Aí a Bia disponibiliza lá. Beleza, eu mando. Porque, gente, o meu arcabouço, eu confesso que ele é muito psicodramático, né? Então, tudo que tem com relação a desenvolvimento de papéis e tudo mais vai vir na carinha do psicodrama. Inclusive, cara, tem uma professora da pós, que é a Laura, outra professora da pós, que é a Maria da Penha Neri, e elas têm o meu livro favorito sobre sexualidade, que é Corpos, Formas e Poder, algo assim o nome, mas é um livro maravilhoso para a gente entender sobre o controle colonial sobre o corpo e qual o jeito certo e errado de ser. Essa é a minha principal recomendação. E ele fala sobre muitos aspectos. Mas é importante que a gente tenha desenvolvimento na ponta da língua, é importante que a gente tenha relação com família na ponta da língua. Então, vou fazer essa listinha, mando para vocês. Tá tudo ali, meus livros, daí eu pego e mando, mas acho que é mais fácil. Ah, indicação dos documentários, filmes, livros. Cara, isso é muito massa, tá? Eu não tenho uma lista feita, mas eu inclusive deveria ter, porque facilita muito a vida e eu acho que é uma colinha muito boa para todo mundo ter. Mando também. Eu estudo cinema, eu estudo arte, então é uma ferramenta que eu uso muito. E eu acho que é muito funcional para consultório. Maravilha, prof. Tiveram bastante perguntas aqui. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mandem para a professora também. Eu sei que ela é aberta a isso. Tem o Instagram dela, psi.nat, que a gente inclusive segue. E disponibiliza. Ela pode entrar em contato com ela, seguir ela também, né, professora? Muito importante. Bom, que aula, né, gente? Não tem nem o que dizer. Que espetáculo de aula, de explicação, de contato também, sensibilidade. Deixem aqui os comentários do que ficou para vocês, o que vocês entenderam. Deem elogios também para a prof. Eu sei que tiveram alguns ali durante o evento. Foi muito bacana mesmo. E deixa eu continuar aqui. Prof, vou te fazer uma pergunta que eu sei que está aqui na cabeça de algumas pessoas. O que que tu diria para quem quer iniciar a pós e tá ainda inseguro para começar? E o que que tu diria para esse pessoal? Gente, eu diria inicialmente, quem puder não perder o ritmo, sabe, sair da graduação já engatar numa pós, eu sugiro. É muito difícil quando você dá uma pausa, uma respirada e voltar para a disciplina de estudar, mas eu acho que ainda que você tenha dado essa pausa, a pós é um excelente método de voltar a ter frequência de estudo. Gente, medicina contemporânea e a saúde mental contemporânea estão num pique muito sinistro. A gente, por exemplo, teve o Bom Dia. Cara, a gente tá vendo o próximo CID vindo com 2 ou 3 transtornos relacionados a isso. O tempo todo tá tendo atualização. Pautas sociais estão se tornando algo que não dá para dispensar, né? Tipo, puxa, eu acho que eu não vou me especializar em racismo. Cara, tem que saber. Ah, eu não vou me especializar em sexualidade. Tem que saber. Ah, eu acho que eu não preciso me especializar na minha abordagem. Precisa, sabe? E eu acho que vai muito por aí. É uma questão de responsabilidade. Quando a gente escolhe ser psicólogo, a gente escolhe estudar até se aposentar. Não é fiz a faculdade, vou ficar de boa. Tá? As pessoas mudam, o mundo muda e a gente tem que dar conta. Exatamente. E olha só, vocês que tiveram um pouquinho do evento de hoje com a Prof. Nath, ela é nossa professora aqui também na pós em sexualidade. Então, Prof, fala um pouquinho de como que é a pós em psicoterapia da sexualidade. Faz o convite também para o pessoal se inscrever, como que funciona na Viver, as supervisões, enfim. Tá bom, peraí, para hidratação. Pausa para hidratação. Ai, me dá gatilho, Yas, não me fala uma dessas. Gente, primeira coisa sobre a pós-sexualidade é muito chique pra mim. Por quê? Porque eu sou meio psicopatinha de estudo, né? Eu emendo uma especialização na outra, causa desespero. Só que assim, as professores da pós é a galera que eu li para estudar, sabe? A equipe de professores é literalmente os nomes que estão nas capas dos livros que estão ali.
Então, eu tô tendo a oportunidade de trocar ideia e de me relacionar com pessoas das quais eu sou fã. E ter a oportunidade de ser professora num curso do qual os outros professores são ídolos é uma experiência incrível. Então, eu conheço muitos professores. Quem eu não conheço, eu li. Então, o que eu posso dizer é que é uma equipe muito forte mesmo, e que é uma honra estar fazendo parte. O meu módulo tem a ver, como vocês podem imaginar, né, com esse negócio de cultura, arte, né, todo esse negócio de como a sociedade entende a sexualidade a partir de suas referências culturais e artísticas. Então, vai ser um módulo, assim, modéstia à parte, delicioso. Espero vê-los lá. E eu já, né, sou sexóloga, mas eu gostaria de ter feito essa formação, porque eu participei da construção de grade e tudo mais, e são módulos fundamentais, assim, muito bem feitos, muito bem estruturados. Essa é a minha recomendação mais honesta, gente. Vocês veem que, inclusive, me faltou um discurso mais adequado, mas é um discurso honesto. E é isso. Maravilha, prof. Muito obrigada pela tua resposta e principalmente muito obrigada por hoje. Foi um encontro realmente incrível. Eu acho que pode iluminar bastante. Eu vi que tem algumas pessoas que fazem parte da comunidade trans aqui também, além de ser da psicologia, e foram muito carinhosos contigo também. Então, muito obrigada pela tua presença hoje. Continua com a gente ali até o final. Que a gente vai terminar aqui. Tem uma mãozinha levantada, Claudiane, pode falar. Eu gostaria de informação a respeito da sexualidade e também da sistêmica. Como é essa formação, por favor? O tempo, Clau, inclusive. Ah, meu bem, eu acho que quanto aos tempos de formação e tudo mais, a partir do momento que você entra ali no grupo de interessados, dos grupos e dos respectivos cursos, você ganha, assim, todas as informações certinhas, sabe, com relação à data, horário, valores, tempo de duração, mas a duração de uma pós geralmente vai ali de 1 ano e meio a 2 e meio, não costuma ser muito diferente, isso, tá? isso. Exatamente, Clau. Pode entrar no nosso grupo de interessados. A gente tem grupo de sistêmicas. Pode entrar no da de sexualidade também, que daí você manda um oizinho, a Bia já te chama também para falar sobre a formação e pós em sistêmica, se for o teu interesse. Mas aí entra no grupo de interessados que a gente conversa por lá, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês que essa pós ela começou pensando é, em quem precisa de mais chão na hora de atender, quem precisa ali desse suporte. Então, como a gente bem trouxe aqui, né, a professora também trouxe bastante, que a gente sai da graduação sabendo pouco sobre sexualidade e diversidade de gênero na prática. E na hora de sentar ali na frente do paciente, tem aquela trava. Mas eu quero te dizer que após a psicoterapia da sexualidade é um percurso pensado para te levar tanto da teoria, que é extremamente importante, mas também unindo com a prática, para uma escuta clínica de verdade, com supervisão, prática e com gente que vai atuar na área te acompanhando de perto. Então, tu não vai estar sozinho durante esse processo. Na supervisão é o momento onde tu vai poder compartilhar os teus casos, enfim, tirar todas as dúvidas que você tiver durante essa caminhada clínica. E para vocês entenderem melhor um pouquinho, a Bia vai compartilhar aqui com a gente o vídeo do nosso coordenador, Júnior, que explica com detalhes como que funciona tudo isso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este encontro. Meu nome é Júnior Malinovski, eu sou psicólogo, terapeuta sexual, professor de pós-graduação e pesquisador. E tive o grande prazer e a honra de participar como coautor do projeto da pós-graduação em psicoterapia da sexualidade da Viver Mais. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho mais para vocês sobre essa pós que está imperdível. Então, se você quer se especializar em sexualidade humana, em psicoterapia da sexualidade, ainda em 2026, essa oportunidade é imperdível. Eu quero compartilhar com vocês agora um pouquinho da nossa ementa. Quais serão as disciplinas desse curso e a importância dessas disciplinas para uma formação de qualidade. Então, a gente vai começar essa pós falando sobre temas gerais da sexualidade humana, o que é sexualidade humana e saúde sexual.
A gente terá uma disciplina sobre o desenvolvimento biopsicossexual, sobre todos os aspectos biológicos, psicológicos e sociais que influenciam a sexuação do indivíduo. Teremos também 2 disciplinas sobre anatomia e o funcionamento do sistema sexual humano. Vamos falar sobre os aspectos socioculturais da sexualidade, sobre relações e vínculos, sobre disfunções sexuais femininas e masculinas. Vamos falar sobre parafilias, transtornos parafílicos e intervenções clínicas para esse tipo de demanda na clínica. Teremos 3 módulos sobre psicoterapias sexuais e técnicas. Então, focando na TCC, focando nas humanistas e na terapia sistêmica familiar. Também teremos uma disciplina sobre psicoterapia para a comunidade LGBT. Temas atuais em sexologia e sexualidade humana, metodologia científica, violências sexuais e de gênero, educação em sexualidade e projetos sociais, roleplay de psicoterapia sexual, supervisão e estudos de caso e grupos de estudo. Essa pós está muito completa. Ou seja, pensamos nesses conteúdos para que os profissionais que se formem no curso sejam profissionais capacitados para atender todas as demandas da sexualidade na clínica. Então, se você quer ser esse profissional, se você se depara hoje no seu consultório com demandas de sexualidade e não sabe o que fazer, essa pós é a oportunidade para você se especializar. Nós estamos com condições especiais para novos alunos nessa turma de inauguração do curso. Então, se você quer saber mais, se você quer saber sobre as formas de pagamento, sobre a nossa clínica, onde você pode atender e com o valor dos atendimentos pagar a sua pós, entre em contato com a gente, entre em contato com alguns dos colaboradores da Viver Mais, que estão aqui nessa reunião e no grupo do WhatsApp, e se informe. As nossas aulas começam em março e a gente espera você. Até mais! Não voltamos no tempo, tá? As nossas aulas não começam em agosto, que quando ele fez a divulgação, as aulas começavam em março. Mas olha só, dia 14 de agosto, anotem aí na agenda de vocês, a gente vai começar a nossa pós em sexualidade. Já entra no grupo de interessados, porque como eu disse para vocês, nós temos bônus exclusivos pela sua participação. Olha só, são 50% de desconto nas 3 primeiras parcelas. Além disso, você ganha um mês gratuito na nossa plataforma de streaming, que eu citei lá anteriormente, e mais 30% de desconto na segunda especialização que você fizer aqui na Viver. E tudo isso sem taxa de matrícula. Esses descontos não são por tempo ilimitado, eles vão até terça-feira, às 5 da tarde. Então, é oportunidade para você já garantir a sua vaga, se você já entendeu o que fez sentido para você. Se você ainda está na dúvida, também não tem problema. Pode entrar no grupo de interessados, que a gente vai te passar os valores, formas de pagamento, a grade e tudo isso com calma, conversando com vocês, tá bom? Então, entrem no grupo de interessados para vocês já irem conversando com a gente e aquecendo ali. Eu vi que tem algumas perguntinhas sobre o certificado. O certificado, ele tem, são 2 horas são de horas complementares. E nós enviaremos via e-mail o link para pagamento. Tem uma taxinha de R$ 35 pela emissão do seu certificado. Se você quiser o certificado, é só realizar o pagamento que ele vai ser emitido e vai ser disponibilizado para você, tá bom? Então, novamente, entrem no grupo, eu já vi que tem tiveram uma mensagem ali. Aqui na Viver, como o Júnior bem falou, a gente tem algumas disponibilidades para auxiliar você durante esse processo de investimento, né? Então, aqui a gente acredita que nada pode impedir de você investir no seu futuro. Então, a gente tem alguns planos facilitados, inclusive para estudantes, se você tem interesse em começar na formação e pós a partir do 7º semestre da sua graduação, essa oportunidade para você. E para quem quer continuar. Então, falando um pouquinho, eu esqueci de falar um pouquinho da clínica. A clínica, como o Júnior falou, você pode se inscrever
realizar os atendimentos e, em troca, você acumula crédito aqui na instituição que podem ser utilizados para bater nas suas parcelas. Além disso, você pode convidar também um amigo para fazer a especialização junto com você, qualquer outro curso, talvez você queira uma abordagem, seu amigo quer outra abordagem, não tem problema. Vocês dois ganham 50% de desconto em uma mensalidade, em uma parcela, do curso, tá bom? Então, não percam essa oportunidade também. A clínica tem ajudado bastante os nossos alunos nesse processo. Temos plano facilitado para graduandos também, a partir do 7º semestre. Então, se tudo isso fizer sentido para ti, já entra no nosso grupo de interessados. A Bia está colocando aqui todos os links para vocês se aprofundarem. E para quem quer continuar aprendendo aqui com a gente, a Viver fica muito feliz de vocês ingressarem nesses eventos, estarem aqui com a gente nessa caminhada. É muito legal e muito importante, tanto para a gente quanto para vocês também. Então, se vocês quiserem saber mais de conteúdo clínico, evento, novidades, tudo isso, tudo de graça, tudo pensado para você que é da área, nos siga nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, o nosso Facebook, nosso YouTube e até mesmo o nosso site. Então, nos sigam ali, todos Viver Mais Psicologia. Tudo, 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 tudo. Sempre Viver Mais Psicologia. Então, chegamos ao final do nosso encontro hoje e foi um encontro sensacional. Professora, eu gostaria novamente de agradecer a tua presença, a tua aula. Foi muito enriquecedora. E para vocês também gostaria de agradecer a presença de todos, que no sábado de manhã vocês escolheram estar aqui com a gente. Então, ficamos à disposição de vocês também. Entrem novamente no grupo de interessados, conversem mais ali com a gente. Esse espaço ali vai ser todo de vocês. E gostaria de agradecer a presença de todos e um grande abraço. Um excelente restante de sábado. Gente, valeu, um bom sábado para vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, manda no Instagram que a gente conversa. E quem postar stories faz o favor de me marcar, porque eu sou uma pessoa metida. Eu tenho essa necessidade, entendeu? Então, a gente vai. Informática. Yasmin, Yasmin, Oi, tem alguém me chamando. tem um workshop hoje que vai até 5 horas da tarde? Sim, ele é do curso livre. Você pode se inscrever ainda. Ele é pago. Se você quiser, pode Sim. estar chamando a Então, gente lá. mas olha só, inclusive, então eu acho que eu estou em workshop errado, porque eu me inscrevi naquele e me mandaram esse link. Por isso que eu estou achando estranho, inclusive, até